Eu quero dizer para vocês também, para depois vocês não falarem assim, poxa, o pastor é orgulhoso, ele não pede oração. Eu não quero preocupar vocês, por isso que eu não fico falando. Mas eu tive um probleminha com a minha cirurgia, que eu fiz em novembro do ano passado, e eu vou ter que passar por uma cirurgia novamente, terça-feira. Terça-feira, minha cirurgia no ombro de novo, ele não está subindo, ele está vindo até aqui, se sobe mais é com muito desconforto, então rompeu um dos tendões que foram religados, e aí a gente vai ligar de novo. e, e vamos viver debaixo do favor e da graça do Senhor. Eu só tenho uma palavra: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não vou parar por causa de um ombro. Se me faltar um braço, eu continuo louvando com o outro. Se me faltar uma perna, eu vou louvar sentado. Mas eu não vou parar de louvar o Senhor, porque Ele é bom em todo tempo. Ele é bom em todo tempo e o que Ele tem me dado não se compara com um tendão rompido. A alegria que o Senhor tem me dado não se compara com a minha leve e momentânea tribulação. Ela não se compara. Como eu amo o Senhor e amo ouvir o Espírito. Estava ali do lado da minha esposa e de repente o Senhor falou, fala para ela orar hoje. Eu falei, tá bom, Jesus. Jamais eu vou. Eu amo ver a minha esposa, né, orando e se movendo no Espírito, mas não estava combinado. E o Espírito falou, fala para ela subir que ela tem uma palavra para a igreja. E essa palavra precisa arder no nosso coração. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei como está a sua casa, mas eu quero dizer para você, essa leve e momentânea tribulação vai produzir glória. Vai vir peso de glória sobre a sua família, e você vai viver as promessas do Senhor, todas elas, irmãos, todas elas, porque a promessa é que a glória virá. A promessa é que a glória virá. O recurso, tudo aquilo que você precisa, os relacionamentos, eles todos precisam apontar para a glória. Davi foi alguém que juntou muito recurso. Davi foi alguém que fez muitas obras grandes. Davi foi alguém que juntou recurso para construir o templo e entregou tudo pronto nas mãos do seu filho. Por quê? Porque ele era apaixonado pela glória. Independente do que ele realizou nessa vida, ele só perseguiu a realização desse sonho de que a glória viesse. E a glória vai vir na sua casa. A glória vai vir nas suas finanças. A glória vai vir na sua vida por completo. E nós vamos desfrutar da glória de Deus. Sabe por quê? Porque o plano é esse. O plano é esse. Nós andávamos antes da queda, antes do pecado, como Jesus andou sobre a terra, coroado de glória. Nós tínhamos a glória de Deus sobre nós. Mas a palavra de Deus diz que todos pecaram e foram destituídos da glória. Mas agora, quando nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós, nós andamos de glória em glória, crescendo e avançando, e tendo a oportunidade de viver a eternidade aqui nessa terra, irmãos, porque nós somos eternos. Aquele que tem o Espírito Santo morando dentro de si, ele se move como alguém que não é dessa terra. Nós não somos cidadãos dessa terra, nós somos cidadãos do céu, e aquilo que nós vamos manifestar aqui são as coisas que existem na eternidade. A sua família vai manifestar a glória, a sua casa vai manifestar a glória, tudo que você fizer vai ser coroado de glória, porque a glória está dentro de você, e você se move por causa da glória de Deus. Ah, como eu fico feliz! Ontem nós nos movemos em glória, tudo que aconteceu ali trouxe glória para o Senhor. Eu recebi alguns amigos do trabalho, algumas pessoas que... Eu tenho um amigo de trabalho, eu apresentei ele para alguns irmãos, que eu trabalho com ele fazem 14 anos, irmãos. E 14 anos ele me chama até de meu pastor. Ele fala, eu nem preciso ir na igreja, que eu tenho um pastor particular. Isso aí é coisa dele, né? Fala, fica. Você é esperto. Aí ontem ele veio, e a esposa dele veio também. E ele é roqueiro. Todas as vezes que eu vi esse meu amigo na rua, ele sempre estava com a camisa de rock. E aí ontem eu pensei, ele vai chegar lá na festa da roça com a camisa de rock. E aí ele estava com a camisa, com um botãozinho abotoado até aqui assim. Eu falei, oxe, está querendo virar presbítero da igreja. E eu falei, isso aí não é arte sua não. Isso aí é coisa dela. Eu falei para a esposa dele. Ela falou, é lógico, vai vir na igreja de qualquer jeito. Eu falei, ô Jesus, o senhor está movendo. Aí quando a gente estava conversando ali, ela falou, a gente vai vir no culto. A gente vai vir no culto. Eu falei, eu estava falando com a pessoa errada. Vou começar a falar com quem manda. Geralmente é assim, né? Sabe, irmãos, a família é o lugar
que o Senhor, Ele nos permite ver a bênção, o favor e a glória dEle. Eu tenho recebido palavras acerca das famílias. Eu tenho recebido palavras poderosas acerca da salvação das famílias. Irmãos, e eu sou muito família. Quem me conhece sabe que a minha família é algo muito importante. A minha família só não é mais importante do que o Senhor, do que a obra que Ele me chamou para fazer aqui nessa terra. Porque essa obra que eu faço aqui guarda a minha família. Então, eu estou fazendo aqui, o Senhor está guardando a minha família. Mas a minha família é muito importante. Eu sou um pai que eu gosto de abraço, eu gosto de estar junto. Os meus filhos deitam pelo menos uns 10 minutos comigo todos os dias. Antes deles irem dormir, eles passam lá no meu quarto e me abraçam. O Guilherme, daquele tamanhão ali, me abraça, me beija, fica comigo um tempo. Por quê? Porque eu amo a família. E eu sou pela família. Eu já vivi em um lar destruído. Eu já vivi em um lar sem paz. E como é difícil. Como é difícil você não saber como que seu pai vai chegar em casa. Como é difícil você ficar esperando a próxima briga. Como é difícil você viver em um lar desestruturado. Por isso eu tenho muito encargo pelas famílias. No Dia dos Pais eu preguei aqui sobre converter o coração dos pais aos filhos. E eu até fiquei imaginando, falei, Senhor, mas eu já preguei sobre família, vou pregar sobre família de novo. Sabe, o Senhor quer despertar os nossos olhos, o Senhor quer abrir os nossos olhos para a importância das famílias. O Senhor me disse que essa igreja é uma igreja de famílias. Nós temos muitos jovens que vêm aqui sozinhos, que os pais não vêm, mas alguns já estão recebendo essa oportunidade de servir a Deus com os pais. Estou vendo o Vitão lá atrás, lá da mãe dele, que bênção. Que bom ver que o Senhor tem feito uma obra poderosa dentro das famílias. O Senhor tem trazido os pais, as mães, os filhos. E eu quero dizer para você, você que não está junto com a sua família inteira não serve ao Senhor ainda. Eu quero dizer para você, vai chegar o tempo em que vocês todos vão estar juntos. E você vai poder levantar as suas mãos e falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Ontem eu conheci muitas famílias ali na festa, porque trazer para a festa às vezes é mais fácil, né? E quantas famílias reunidas ali, eu fiquei olhando e falei, Deus, todo esse povo foi para o culto? Eu recebi uma palavra sexta-feira. O pastor Pedro veio aqui, foi muito bom o evento, Gustavo. Foi muito bom o que os jovens fizeram aqui na sexta-feira. E o pastor Pedro falou para mim, pastor, o senhor me mostrou filas entre cultos aqui. As filas vão se formar lá fora, porque não vai caber as pessoas aqui, vão ser cultos simultâneos, cultos seguidos. Não vai ter um culto de manhã, uma noite, vai ter culto seguidos. Então as pessoas vão ficar em fila lá fora esperando. Eu falei, meu Deus, traz os cearenses, porque a seara é grande. E eu creio que o Senhor vai nos dar a oportunidade de servir aqueles que sofrem, de servir aqueles que ainda não desfrutam. E através de nós, e por causa do amor dele, famílias inteiras serão transformadas e viverão a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Eu quero começar a pregar agora. Eu quero ler com vocês o texto de Lucas, Lucas 15. A partir do versículo 11. Preciso que a minha voz fique aqui até a noite. Pode colocar de 2 em 2. A gente tem dois jovens novos lá na mídia. Ó, glória a Deus. É assim, o Senhor está levantando. Cada lugar tem um cearense novo. Para a Seara. Amém. Irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida. Mas geralmente quando a gente fala dela, a gente fala de alguém que saiu e que foi embora e que precisa voltar. Mas eu quero ministrar essa palavra com vocês com base na família. Olhar para a vida dessa família e tirar desse texto da palavra uma lição para que nós possamos viver a vontade do Senhor dentro das nossas casas. Vamos lá. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe.
e ele lhes repartiu os haveres. Pode passar. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Pode passar. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: veja que o pai não respondeu aquilo que ele falou. O pai apenas atropelou a fala dele. Eu creio que o pai nem deixou ele terminar, mas enquanto ele falava, o pai disse: o pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Próximo. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltaram ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aí. Essa história por si só, ela já é uma pregação e nós poderíamos encerrar aqui e já estaríamos abençoados. Mas nós vemos aqui um retrato de uma família. Uma família que, o primeiro ponto que o Espírito Santo falou comigo, e nem está no meu esboço, mas é uma família que falta alguém. Quem que falta nessa família aí, nessa história? Falta mãe. De repente, se essa família tivesse uma mãe de oração, uma mulher que aconselhasse os filhos, nem precisariam ter passado por tudo isso. Uma mãe que visse um filho pedindo a herança para o seu pai e se trancasse no quarto dele e falasse: filho, seu pai te ama, seu pai quer ficar do seu lado, tudo que ele tem aqui é seu e você pode desfrutar. Não precisa ir embora não, fica aqui perto da gente. De repente, o afago e o carinho de uma mãe já seriam suficientes para que ele não passasse por tudo isso. Nós vemos famílias disfuncionais, famílias que a mãe quer fazer o papel de mãe e pai, de que muitas vezes nos nossos dias hoje o pai precisa fazer o papel de pai e mãe, mas ninguém consegue fazer o papel um do outro. Então eu quero dizer para você, se o Senhor colocou você dentro de uma casa com a sua esposa e com os seus filhos, o plano dele é que seja eterno, que seja que até a morte o separe. Não existe outra opção, não existe outra opção para que tudo vá bem. Não existe outra opção para que um deles torne-se desejoso de ir embora. A opção é ficar, irmãos. A minha esposa é uma mulher de fé. Às vezes eu brinco com ela e falo: você tinha opção? Ela fala: eu não tinha opção. A minha opção era ficar e ver a glória de Deus entrar na minha casa. A minha opção sempre foi ir até o fim. E hoje nós temos desfrutado. Eu não sou o melhor marido do mundo, estou muito longe disso.
Mas nós temos desfrutado de muita alegria e paz, porque ela decidiu ficar. Ela poderia ter desistido. Quantas vezes nós olhamos para os problemas e para as dificuldades e a nossa primeira opção é desistir. A nossa primeira opção é ir embora. Porque ninguém é obrigado. Porque ninguém precisa abrir mão dos seus sonhos, abrir mão da sua própria vontade. Não é assim que os psicólogos falam? Seja por você, se ame. Esses dias eu conversava com um amigo no trabalho, ele com problemas em casa. Eu falei, rapaz, tu é mais crente que muito crente que eu tenho que aconselhar. Ele falou, eu quero lutar pela minha família, mas eu vou nos psicólogos, eles falam para mim que eu tenho que cuidar de mim e tenho que abandonar minha filha e minha esposa. Eu não consigo fazer isso, mas eu estou sofrendo. Está ruim, está difícil. Eu falei, mas Deus pode mudar. Deus pode fazer você viver a vida abundante que Ele conquistou para você. Você precisa só crer. Ainda que os problemas sejam tão difíceis e terríveis, existe uma palavra e existe uma promessa. Que quando nós servimos o Senhor, nós e a nossa casa serviríamos Ele. E alguém que serve ao Senhor vive bem. O resumo de servir ao Senhor é: a sua casa vai ser uma casa abençoada. A sua casa vai ser um lugar de paz e de alegria. Quando todos servem ao Senhor, não há espaço para falta de fé, não há espaço para mentiras, não há espaço para coisas que não agradam ao Senhor. Então, e uma casa que vive assim é uma casa feliz. Amém? Então nós vemos essa família vivendo ali um problema. O primeiro problema foi o filho acreditar que ele viveria muito melhor vivendo distante. Existia algum motivo no coração desse menino que ele pensava, não, aqui dentro dessa casa eu não sou feliz. Eu só preciso do dinheiro do meu pai, eu não preciso da companhia dele. Eu não preciso viver aqui dentro dessa família. Acho que aconteceu algum erro para eu estar aqui, eu preciso ir embora. Ele não enxergava tudo aquilo que ele tinha. Ele não enxergava que ele estava num ambiente confortável e seguro. Tanto que ele decidiu se distanciar. Ele decidiu ir embora. Mas esse afastamento, ele não é quando você vai embora. Esse afastamento, ele começa no coração. E nós precisamos guardar o nosso coração. Sabe, irmãos, o desejo de ir embora, ele não aparece do dia para a noite. O desejo de sair, ele não acontece num piscar de olhos. Você não levanta um dia de manhã e fala assim, hoje eu vou embora. Ontem estava tudo bem, mas hoje eu decidi ir embora. Nós precisamos ficar atentos aos sinais. Esse rapaz, com certeza, ele já tinha saído há muito tempo daquela casa, antes de sair fisicamente. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo de Deus sonde o nosso coração. O Espírito Santo de Deus precisa ser o nosso árbitro, o árbitro do nosso coração, que vai decidir por nós. Sabe, irmãos, alguém que é espiritual não sofre. Por mais que passe dificuldades, elas não são tidas como sofrimento, elas são aprendizado. Você que se move no Espírito, eu não estou dizendo aqui que você não vai passar por dificuldades, mas todas as dificuldades que você passar, ela vai ter peso de glória lá no final. Ela vai ter peso de glória. A leve e momentânea tribulação, que nós vamos chamar aqui de dificuldades agora, ela vai produzir algo que vai fazer você mais parecido com Cristo. Qual a intenção das dificuldades na vida de alguém que precisa crescer? O crescimento, o conhecimento. Porque quando está tudo bem, irmãos, no verão a gente só quer praia e água de coco. Ninguém se preocupa. Você pega lá 1/3 das férias e vai lá torrar no boqueirão. Está tudo tranquilo. Ninguém se preocupa que no próximo mês você não tem salário. Você fala, eu recebi uma bolada aqui, mas você não imagina que o que você tem para gastar é só 1/3. E aí você gasta tudo.
E aí depois fica o desespero, porque as contas vêm do mesmo jeito no próximo mês. Água, luz, internet, cartão de crédito. Às vezes, quando está tudo bem, a gente esquece que o dia mal vem e a gente não se prepara. A gente esquece de se preparar. Por isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito. Porque o Espírito sempre nos avisa, irmãos. O Espírito sempre nos avisa. Isso é experiência própria. Eu vivo essa experiência todos os dias. O Espírito sempre nos avisa. Ele sempre fala conosco. Por quê? Porque Ele quer o nosso bem. Fala, filho, se prepara. Se prepara porque eu não tinha noção nenhuma do que ia acontecer comigo agora com relação ao meu ombro. E apareceu uma oportunidade para eu fazer um negócio. E aí eu falei, eu não vou fazer não. Mas também não sabia por quê, era um negócio legal. Mas eu falei, eu não vou fazer não, vou segurar. Tinha tudo para dar certo, tudo tranquilo. E aí eu não fiz. Passaram-se 15 dias, eu recebi a notícia de que eu ia operar o ombro. E eu ia precisar desse recurso, que se eu tivesse feito o negócio, tinha me enrolado. Então, irmãos, às vezes você não vai saber o porquê você não vai fazer. Mas a impressão no seu espírito, ela precisa valer como vontade de Deus. Poxa, eu tive uma impressão no espírito que não é para eu fazer, então eu não faço. E você vai viver a vida abundante. Isso é se mover no espírito. É muitas vezes não ter a resposta concreta, mas é saber que o Senhor cuida de você. Você se move de glória em glória, de fé em fé, de milagre em milagre. Os pequenos afastamentos, eles criam grandes abismos. Hoje a gente está, né, na era digital. E todo mundo em casa tem a sua televisão. Antes a gente sentava na frente da televisão para assistir um programa de televisão, para assistir um filme. A gente tinha comunhão assim. Quem mandava era meu pai. Ele punha o filme do Mazzaropi, eu tinha que assistir. Mas tá tudo certo. Eu assisti o Mazzaropi, o corintiano, várias vezes. O cachorro do Mazzaropi puxava, roubava o caminhão de linguiça. Quem é que já assistiu? Eu assisti. Tive que assistir, porque meu pai pegava as fitas, tinha uma locadora na empresa, e aí o fim de semana dele era assistir os filmes do Mazzaropi. E eu assistia com ele, por quê? Porque tinha uma televisão só em casa, e o pai que segurava o controle. Ai de mim se pegasse o controle. Mas sabe que, às vezes a gente pensa, poxa, que ruim. Mas não, isso trouxe boas lembranças. Eu lembrei aqui, fiquei feliz de lembrar que a gente assistia junto. Boas lembranças, por quê? Porque traz proximidade. Hoje em dia os filhos entram cada um para dentro do seu quarto com seu celular e estão distantes, dentro do mesmo ambiente. Vão se acostumando a não conversar, a não sentar à mesa, a não participar, a não estar juntos. E eu não gostaria de brigar com os meus filhos para que eles pudessem estar juntos. Eu gostaria de que eles desejassem, não, agora eu vou desligar o meu smartphone e vou lá conversar com o meu pai um pouco. Vou desfrutar da companhia dele. Ou até você, irmão, com as suas séries prolongadas, imensas, você fala, não, eu vou maratonar agora. E os seus filhos estão lá, cada um fazendo uma coisa diferente. Isso é distanciamento. Isso é muito perigoso. De repente, o pai desse rapaz, o filho pródigo, ele estava vivendo atarefado e ele não tinha proximidade com esse menino. E ele falou, já que eu estou aqui dentro dessa casa e não converso com ninguém mesmo, vou ver se eu arrumo um amigo lá fora. Não deixe o mundo ser o melhor amigo do seu filho. Não deixe o mundo ser a melhor companhia para ele. Que o seu filho possa desejar estar juntos. Ah, mas agora ele já é adolescente, agora ele já é jovem. Meus irmãos, o melhor lugar para se estar, até hoje eu gosto de estar muito de estar com os meus pais. Sempre que eu viajava de férias, eu dava um jeito de pelo menos passar uma semana junto com eles, porque é muito bom para mim. É muito bom para mim. Eu falo para meus filhos, vocês não podem morar tão longe, não. Vocês têm que morar perto de mim, para eu poder ir de chinelo na sua casa. Ou se não, se morar muito longe, eu vou de mala. Você que escolhe. É melhor morar perto para ir de chinelo, que aí volta para casa. Por quê? Porque eu quero ter comunhão com os meus filhos. E eu quero que isso seja uma realidade da nossa igreja, irmãos. Uma igreja que vive em comunhão.
as famílias vivendo em comunhão, nós teremos uma igreja saudável. Porque o Senhor escolheu assim. O Senhor escolheu a família. O Senhor é um Deus de família. O Senhor é um Deus que quer levantar as famílias. Mas se você não tem vivido essa realidade, eu quero dizer para você que há esperança. Há esperança para você. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas brotará. Ao cheiro das águas brotará. Não precisa de muita coisa, basta uma palavra. Basta uma palavra. Fale palavras a respeito da sua família que edifiquem. Sabe? Nós, muitas vezes, ficamos nervosos. Muitas vezes nós perdemos a paciência. Mas a palavra aqui nos dá uma advertência em Efésios 4:26. Diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Que você não seja alguém que se ire dentro da sua casa. Mas se você irá, peça perdão. Não deixa passar um dia de mal com a sua esposa, não. Não dorme brigado, não. Não dorme no sofá. Faça as pazes todos os dias. Foi essa a pessoa que o Senhor te deu para que você viva até o fim da sua vida. O Senhor foi generoso com você. Não fique sem conversar com seus filhos. Ainda que ele tenha aprontado, ainda que ele tenha ralado seu carro, faça as pazes com ele. O Ivan já deu até tremedeira nele, não ralar o carro, não. Aí ganha um polimento na festa, hein? Glória a Deus. O Rafa não está aqui, né? O Rafael doou um polimento e olha quem ganhou, o Ivan. Deus alinha todas as coisas, né? O Rafael vai trabalhar essa semana. Glória a Deus. Ainda que o seu filho muitas vezes não dê valor, assim como esse menino, que nós chamamos de filho pródigo, ainda que ele não dê valor a todo o seu sacrifício, eu sei como é, irmãos. Às vezes você se doa, você se entrega. Quero falar para você, jovem, o seu pai está fazendo o 100% dele. Ele está entregando tudo. Ele está entregando tudo aquilo que ele pode entregar. Ainda que para você seja muito pouco, mas ele está entregando tudo. E o Senhor quer abrir os nossos olhos nessa manhã. Se você quer que o seu pai entregue mais, ajuda ele. Ajuda ele, honra ele. Porque a honra vai trazer para você bênção. E se ele precisa mudar em alguma coisa, o poder que está na honra pode fazer o seu pai mudar naquilo que ele precisa ser mudado também. A minha mãe sempre me ensinou: honra seu pai, independente de quem ele é. Eu nunca olhei para o meu pai como alguém ruim. Eu olhava para o meu pai como alguém que precisava de Jesus. Eu olhava com um olhar de compaixão. E eu sempre o amei, sempre fui amado por ele. Ainda que muitas vezes eram difíceis os dias lá em casa. Mas nós sabíamos que o Senhor ia fazer um milagre. E o Senhor fez. Hoje eu recebo mensagens do meu pai e eu dou risada. Ele fala: bom dia, meu filho, pastor Tiago. Tudo bem com você? E eu falo: poxa vida. Ele fala isso com orgulho. Ele fala isso com orgulho de saber que, poxa, a vida do meu filho mudou. A vida da nossa família é outra. E eu me alegro com ele. Sempre ele faz isso. A minha família está aqui, acho que ele já imagina o jeito que ele fala, né? E assim, é muito bom viver em comunhão com os nossos pais. Eu não tenho eles tão perto, mas nós estamos ligados, né, no espírito. Eu estou com meu sogro e minha sogra em casa. Como é bom estar em família. Como é bom viver em comunhão com a nossa família. E se você não tem vivido essa realidade, se a sua casa não tem sido o melhor ambiente, eu quero declarar sobre a sua vida: o ambiente lá vai mudar. O ambiente lá vai ser transformado. Você vai viver em paz com seus filhos. O Senhor vai te dar a oportunidade de desfrutar do melhor dentro da sua casa. Ainda que você hoje possa estar com o seu coração amargurado, com as suas costas doendo, porque você foi obrigado a dormir no sofá. Mas eu quero dizer para você: a leve e momentânea tribulação vai produzir peso de glória. E o seu casamento será coroado de glória. O seu relacionamento com os seus filhos vai ser cheio de glória. De repente você, pai que está me ouvindo aqui, você nem sabe onde seu filho passou essa noite. Você nem sabe com quem que ele estava e o seu coração fica apertado. Eu quero te dizer que o Senhor vai colocar cada coisa no seu devido lugar e vocês vão viver uma vida abundante em família.
A sua casa vai servir ao Senhor. Nós precisamos nos aproximar. Relacionamentos fortes precisam de presença, de conversa, de acordos diários. Nós precisamos ter acordos diários para que nós possamos viver bem. E o Senhor vai permitir que você, então, exponha o seu coração. Não existe lugar melhor para a gente andar desnudo. Dentro da nossa casa, a gente não precisa usar máscara. A gente é quem a gente é. Os meus filhos não conhecem o pastor Tiago. Os meus filhos conhecem o pai Tiago. Na sua casa, os seus filhos precisam conhecer você. E ele precisa ver até muitas vezes as suas fraquezas e dificuldades. Irmão, não seja um pai fortão que nunca chora. Se o seu filho vê você chorando na presença do Senhor, muitas vezes sem saber o que fazer, ele vai falar, poxa vida, eu sei para onde eu tenho que ir quando as coisas ficarem difíceis. Permita que o seu filho te veja orar e clamar quando o tempo de dificuldade chegar. Não seja o super pai, não seja a super mãe, seja aquele quebrantado que vai diante do Senhor quando as coisas ficam difíceis, porque assim você vai estar forjando e moldando um caráter nos seus filhos, e quando eles tiverem problemas, eles vão atrás daquele que resolve todo tipo de problema, que é o nosso Deus. Eles não vão pedir a herança para ir para o mundo, eles vão, pelo contrário, servir ao Senhor para que eles sejam a sua herança. Porque a palavra diz que os nossos filhos são a nossa herança, e quando eles forem, eles não vão embora de casa, mas eles vão ser enviados como flechas, que vão tocar o alvo para o qual eles foram criados. A sua casa irá muito mais longe do que você vai através dos seus filhos, porque vocês vão viver o ambiente de paz e de glória. Eu quero declarar isso. Casas que estão sem essa paz receberão paz, receberão alegria e viverão a vontade do Senhor, em nome de Jesus. Em Amós 3,33 diz, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Não tem como, irmãos, andar duas pessoas juntas se não tiver acordo. Peça para o Senhor guiar o seu coração, para que você possa então viver em acordo com a sua casa. Sabe, depois do distanciamento e depois do desejo de ir embora, vem as consequências. As consequências foram terríveis na vida desse menino. Ele consumiu tudo o que ele tinha levado em um tempo muito rápido. E ele começou a passar necessidade. E ele não tinha se dado conta ainda quando ele saiu, mas quando a necessidade bateu na porta dele, o que aconteceu com ele? Ele caiu em si. Ele falou, poxa vida, na casa do meu pai tem comida em abundância, os funcionários dele comem bem, eu estou aqui desejando comer as alfarrobas dos porcos. Eu não conheço alfarroba não, mas eu conheço lavagem. Meu avô criava porco, irmãos. Quando a gente era pequenininho, todo fim de ano ele dava um porco para cada neto. Mas a gente não levava para casa não. Ele matava os porcos para vender. Meu avô vendia porco fresco. Ele tinha lá um lugar onde ele criava porco. Era na cidade mesmo. Tem uma avenida lá, chama André de Almeida. Tem umas fábricas. E lá no fundo, lá, meu avô tinha uma chacrinha do lado de uma fábrica. E ele criava porco lá. Tinha cada porcona desse tamanho assim. E quando elas davam cria, ele dava um porquinho para cada neto. Qual era o plano dele? Que a gente começasse a investir desde pequeno. A gente ia lá engordar os porquinhos, ajudava ele a levar a lavagem, tudo, e aquele porquinho engordar o ano todo, e no final daquele ano, o porquinho ia ser morto, e o dinheiro que ganhasse com o porquinho de cada neto, ele abriu uma poupança para a gente, para colocar lá. Ele fez isso, o plano não foi muito bom, porque ele gostava muito de beber, aí ele acabava tomando o dinheiro do porco e esquecia de depositar. Mas amém, a intenção foi boa, a intenção foi boa. E assim, eu conheci de perto o que é um chiqueiro de porco. O Senhor não tem o desejo que os filhos vão parar dentro de um chiqueiro de porco. O Senhor, Ele tem o desejo de dar conforto, paz, alegria e vida boa para os filhos. E é isso que nós teremos dentro das nossas casas. As nossas casas serão lugares de paz e nenhum dos nossos filhos desejarão sair antes da hora certa. Tem que falar assim, né, Ivan? Porque senão eles vão ficando com 30, 40. Não. Na hora certa pode ir, filho. Vai.
Vai ser flecha. Sabe? O pecado promete muito mais do que ele entrega. Aquele menino não saiu para sofrer, ele não saiu para parar dentro do chiqueiro. Ele saiu para curtir a vida. Tem uma parte dessa palavra que o irmão fala assim, ele foi lá curtir a vida com as meretrizes, mas nem fala que ele fez isso. Fala que ele gastou dissolutamente. Dissolutamente. Gastou de uma forma que o dinheiro foi embora muito rápido. Sabe, ele saiu buscando liberdade. Quero dizer para você, jovem, a maior liberdade que você pode ter é você ser transparente com seu pai, com a sua mãe, eles saberem tudo que você faz, sem reserva. Até mesmo quando eu falo com os meus filhos, falo, filho, o dia que você aprontar a maior arte da sua vida, não apronta uma em cima dela não mentindo para mim. Fala a verdade que a gente resolve. Não esconde, não. Se tem um conselho que eu posso dar para você, jovem adolescente, seja transparente com seus pais. Porque não existe ninguém nessa terra que te ama mais do que eles, que quer mais o seu bem. E é por isso que ele te dá bronca. Por isso que ele fala para você desligar o celular e vir para a mesa, não assistir comendo. Essas coisas todas que pai faz, que parece muito chato. Um dia você vai ser pai também, você já deve ter ouvido isso, e aí você vai ver como vai ser boa a sua vida. Você não vai sofrer não para pagar, porque nós estamos na graça. Vai terminar tudo bem, porque eu estou falando para uma igreja que vive debaixo da graça. E nós vamos viver como famílias que desfrutam da graça do Senhor. Esse menino foi, se separou, ficou longe do pai, ficou longe da família, e as consequências foram dolorosas. Ele não saiu para sofrer, mas em Provérbios 14, 12 diz, há caminhos que ao homem parecem direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Existem caminhos de morte, e nós não queremos que os nossos filhos e que a nossa família viva sobre esses caminhos. Muitos caminhos parecem bons, muitas coisas podem brilhar no seu coração, jovem, adolescente. Irmão que está com uma crise no seu casamento, irmã que está com crise no seu casamento. Pode ser que no primeiro momento você olha e fala, era melhor cada um ir para o seu canto, mas essa não é a vontade de Deus. E eu digo para você sempre, eu sempre vou ser pela família, eu sempre vou ser pela reconciliação, porque não existe nenhum erro que não possa ser perdoado, não existe nenhum problema que não possa ser resolvido, porque o meu Deus, Ele faz novas todas as coisas, a misericórdia e a graça dEle se renovam em cada manhã nós temos a oportunidade de viver a abundante graça do Senhor sobre a nossa família. Filhos, ouçam os conselhos, ouçam os ensinamentos, porque o seu pai tem recebido sabedoria do Senhor. Nós precisamos dar ouvidos aos bons conselhos daqueles que estão fazendo parte da nossa vida, mas principalmente dos nossos pais. Ouçam os bons conselhos, eles têm mais experiência. Parece que a gente os jovens, né, de hoje em dia, eles pensam que a gente não sabe de nada. Você é antiquado, pai. Mas, a gente que tem até 45, 50 anos aqui, viveu uma transição muito grande. Quero que você, jovem e adolescente, pare para pensar. O seu pai viu televisão preta e branca, o seu pai viu a vida sem internet, seu pai viu a vida começando a internet, televisão colorida, locadora de filme. Quem aqui já alugou um filme na locadora? Vou revelar a idade dos irmãos. Oh, glória! Não era gostoso ir lá na locadora escolher um filme? Era legal. Na fita, VHS grandona. Você alugava um monte de filme na Blockbuster. Blockbuster era para poucos, né? Quem tinha conta na Blockbuster, não vou perguntar quem não, porque... Né? Aí, irmãos, a gente que é um pouquinho mais assim, experiente, fala sobre isso, e eles falam, nossa, ai, que coisa, sabe de nada. Mas sabe, ouçam os conselhos daqueles que passaram por uma revolução. A gente passou por uma revolução, irmãos. Quando que a gente ia imaginar que uma pessoa do outro lado do mundo poderia me ver em tempo real, assim, ao vivo? Eu só via no Jetsons, né?
Os Jetsons faziam isso, eu falava, nossa, imagina só, daqui a pouco vai passar os carros voando aí. Só está faltando o carro voar, irmãos. Já tem, aí não liberou ainda, porque tem que construir o sinal, as coisas tudo, né? Tem que fazer a via. Mas a gente passou por muita coisa e a gente tem muito conselho para dar. Como eu gosto de sentar com pessoas experientes e ouvir experiências. Como eu gosto de sentar com irmãos que já viveram mais coisas do que eu e ouvir experiências. A gente sempre vai ter coisa para aprender. A gente sempre vai ter coisa para aprender. Em Provérbios 1:8 diz assim: filho meu, ouve o ensino do teu pai e não deixes a instrução da sua mãe. Guarda essa palavra no seu coração, jovem, adolescente, e vive isso, porque há bênção nesse posicionamento. Mas sabe, irmãos, a graça, ela restaura os relacionamentos. Quando ele se deu conta daquilo que ele estava vivendo, ele falou, eu vou voltar. E lá no versículo 20 de Lucas 15 diz, e levantando-se foi para o seu pai, ele foi para o lugar certo. Ele voltou para casa. Ele voltou para a família. Eu poderia usar essa palavra para falar acerca de irmãos que estão no mundo e que precisam voltar, mas hoje eu quero focar na família. Nós ouvimos aqui que a gente pode estar fora sem mesmo estar fisicamente. Eu quero dizer, volta para casa. Volta para os seus pais, volta para os seus filhos, volta para casa, volta a ter relacionamento, desliga o celular, tenha comunhão, fique perto. Estou vendo os filhos olhando para os pais aqui, irmão, desliga o celular. O filho cobrando o pai. Eu sei que a gente tem tanta coisa para resolver nesse bendito celular, acho que eu tenho uns 357 grupos, que eu preciso responder, senão os irmãos ficam bravos comigo. Algumas mensagens que, se eu esquecer também de responder, eu falo, poxa, Senhor, me dá graça para eu poder responder. Às vezes eu respondo umas mensagens 5:30 da manhã, os irmãos falam, o pastor caiu da cama. Mas é o momento que eu tenho ali, né? De manhã eu entro muito cedo no trabalho e aí eu respondo algumas mensagens, porque eu sei que os irmãos vão ler durante o dia, cada um vai acordando e me dando as respostas. Eu sei que tem muita coisa para fazer, mas a sua família é muito importante. O Senhor te colocou dentro de um lar. E precisa realmente ser um lar. Existem filhos distantes dentro de uma casa. E o Senhor não deseja isso para você. A graça, ela afasta o distanciamento. Olha o que aconteceu. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai avistou e compadecido dele. Irmãos, imagina como que ele vinha. Magro. Mal cheiroso, porque o chiqueiro fede. E o pai nem se deu conta do estado. Ele só queria restaurar a posição. O pai nem se deu conta do estado, ele está sujo, ele está humilhado, ele quer falar um monte de coisa, eu não quero saber, eu só quero te abraçar e te beijar, porque há restituição naquele que vive debaixo da graça, e aqueles relacionamentos foram restaurados ali, naquele momento. Não precisa, irmão, sabe o que a gente muitas vezes erra dentro da nossa casa? A gente acha que precisa de um tempo. Quem pede tempo não quer nada. Só quer ter um pouquinho mais de tempo para não fazer nada e não resolver nada. Resolve já. Resolve logo. Para de recalcitrar contra os aguilhões e faz o que tem que ser feito. Vive debaixo da graça, entra debaixo do favor. O Senhor tem para você uma vida abundante e o seu ego muitas vezes quer te tirar dessa abundância. Não permita que você mesmo atrapalhe o mover do Senhor e a graça dele sobre a sua vida. O Senhor quer ver você agarradinho na sua esposa e vivendo uma vida abundante com ela. A vontade dele é essa. Se tem problema, resolve. Resolve. Eu sempre falo para minha esposa, meu amor, não tem ninguém aqui nessa terra que te quer melhor do que eu. Eu não sou seu inimigo, muitas vezes eu ainda faço coisas que te desagradam, mas eu sou seu amigo, eu quero ser seu amigo, eu quero ser seu companheiro. Fala isso para sua esposa. Fala, eu não dou conta. Eu sou isso aí mesmo que você está vendo, mas eu estou pedindo para o Senhor mudar a minha vida. E esse posicionamento, Senhor, irmãos, vai fazer a sua casa se transformar em um lugar de muita paz. De muita paz.
E assim nós vamos crescer e avançar como igreja, e nós seremos exemplo de famílias, e as pessoas que sofrem só de olhar a nossa vida vão desejar viver aquilo que a gente vive. O Senhor está nos dando um alerta hoje. Existe graça para as famílias, existe graça para você no seu casamento. Ainda que você não veja saída, ainda que você já tenha tentado de tudo, eu quero dizer para você, ainda não chegou o fim. O fim do casamento é só quando morre. O fim do casamento é só quando morre. Se você quiser acabar com ele, a gente vai fazer a oração do Cláudio Duarte. A oração do pastor Cláudio Duarte. O rapaz falou, não tem jeito, pastor, eu quero me separar, não quero mais viver com essa mulher. Irmão, você lembra o que você falou lá quando você casou com ela? Lembro, pastor. O que você falou? Que era até que a morte separe. Então ajoelha aí que eu vou orar. Senhor, o senhor estava lá, eu não estava, mas o senhor estava. Ele falou que era até que a morte separe. Quer separar? Mata ele, Jesus. Não, pastor, está resolvido. Está resolvido. Eu estou falando isso para descontrair. Mas, irmãos, quando você tem esse desejo, você está dizendo isso. Você está colocando limites para o Espírito Santo. Não coloque limites para Deus. Não coloque limites para Deus. Se abra para o poder do Senhor, para que Ele possa mudar a sua vida. Eu quero te dar uma notícia. Se você sair desse relacionamento e entrar em outro, vai ser do mesmo jeito, ou se não vai ser pior. Ah, irmãos, eu vou fazer um casamento mês que vem. E eu estou feliz demais de fazer esse casamento. Eu quero contar isso para vocês. Enquanto eu estava preparando essa palavra, eu lembrei, eu fiquei muito feliz. Tem um casal de irmãos aqui que vão se casar. Eu não vou falar o nome, não. Mas eu já dei uma... Quem conhece sabe. Eles me chamaram, né, para fazer a cerimônia do casamento deles. E eu fiquei pensando, né? Falei, ó, preciso fazer uma pergunta. Porque a gente não faz cerimônia de casamento de segundo casamento, né? A gente crê que casamento é um só e é até que a morte separe, então a gente não realiza. E aí eu fiz uma pergunta para a irmã, falei assim, você já foi casada? Você já divorciou alguma vez? Ela falou assim, pastor, já. Aí eu falei, ixi, mas foi com o mesmo homem. Irmãos, o Senhor está restaurando um casamento divorciado com as mesmas pessoas. Eles vão se casar de novo. Por quê? Porque Deus é bom. E esses irmãos decidiram ouvir a voz do Espírito. E falaram, não tem lugar para mim lá fora. Não tem vida boa lá. Eu quero voltar e desfazer a bobeira que eu fiz. Isso é humildade. Isso é reconhecer que às vezes a gente erra mesmo. E a gente erra tão longe que a gente vai lá e assina um papel, assina embaixo o nosso erro num papel, mas mesmo que esse papel esteja assinado, existe uma aliança que foi feita lá no céu, e essa aliança é eterna, e nós vamos só desfrutar desse tempo, dessa aliança eterna, junto com os meus irmãos. O Senhor não tem para você uma vida triste, o Senhor tem para você uma vida abundante, e Ele quer fazer novas todas as coisas, através da sua família transformada, aleluia. Sabe, a graça restaura a dignidade. Aquele menino chegou sujo, chegou maltrapilho, para um lugar onde ele não queria estar, mas naquele lugar ele recebeu um anel, ele recebeu uma roupa nova, ele recebeu uma sandália para que ele pudesse então andar dentro daquela família. E uma família restaurada é uma família que faz festa. Uma família que faz festa é uma família que vive a vontade do Senhor. Que você possa fazer festa nos seus cafés da manhã com a sua família, irmãos. Que tudo seja motivo de festa para você. Quando o seu filhinho falar a primeira palavra, faz festa. Quando você levantar de manhã e ver sua esposa com o cabelo não muito bem arrumado, faz festa. Faz festa para tudo. Faz festa para tudo. Fala para ela ir lá na Vanilda pentear o cabelo e faz festa, porque você gastou uma grana boa lá. Faz festa. Faz festa para tudo. Tudo tem motivo de festa. Pastor, e eu, que já fiz um monte de coisa aqui que não devia ter feito? Tem festa para você também, porque a graça é para todos. A graça é para todos. Eu não quero que ninguém saia daqui condenado. Às vezes a gente faz coisas que não tem volta, né? No natural. Mas eu quero dizer para você, o dinheiro que aquele menino gastou, não volta mais. Mas ainda tem graça para ele.
ainda tem graça para ele. De repente aconteceram coisas que não tem mais como voltar, mas existe graça para você. Decida perdoar, e o perdão vai trazer a restituição da sua alegria. Decida abrir mão da sua razão para que você possa viver uma vida de paz. Sabe, dentro daquela família, também tinha uma terceira pessoa que é relatado ali. Eu acho que a mãe só estava assistindo essa história e orando. Eu já sabia que ele ia voltar. Que eu oro. Rose, acho que não falou da mãe por causa disso, né? A mãe estava no quarto de escuta, vendo toda essa situação e vendo aquele pai ser transformado para se mover em graça e vendo um outro que vivia dentro de casa, mas ele vivia na lei do merecimento. Ah, como ele era triste. Ah, como ele vivia mal. Quando ele ouve o barulho de festa, ele não vai fazer festa porque ele não tinha motivo para fazer festa. Ele nunca tinha desejado sair daquela casa, mas ele também nunca tinha visto o tamanho das coisas que ele podia desfrutar. Ele apenas reclamou e viveu com base na lei do merecimento. E quando ele viu alguém que não merecia recebendo algo, ele então se entristeceu e foi reivindicar. Pode subir. Sabe, irmãos, nós não temos direito de nada. Não existe bem algum em nós, não existe direito algum que nós possamos reivindicar. Mas existe um que foi diante do Pai e subiu naquela cruz e reivindicou todo o direito e toda a herança por mim e por você. Jesus pagou todo o preço da sua alegria e felicidade, de toda a herança que você pudesse receber nessa terra. A graça te alcançou através do sacrifício de Jesus. Aquele menino, ele ainda vivia na lei, aquele outro irmão. Ele vivia com base na religiosidade. Ele estava perto, porém, ele estava tão longe que ele não conseguia se alegrar com a família. Se fosse nos nossos dias, de repente ele estaria de fone para não ouvir o barulho de festa. Quantas vezes nós temos os nossos filhos dentro da nossa casa, mas o som do fone é tão alto que parece que ele nem está lá. Ele não desejava estar, irmãos. Tanto que quando ele ouve falar que o irmão dele foi gastar dinheiro, ele pensa logo nas coisas que ele estava fazendo. De repente ele desejava estar lá com ele, mas ele não tinha coragem, sabe por quê? Porque ele achava que o pai podia matá-lo. Ele só estava lá por medo. Você não vai ficar nesse relacionamento por medo. Você não vai ficar obrigado porque um dia você falou sim e é até que a morte o separe. Você vai desfrutar da graça, porque existe graça na sua família. Existe graça para a sua família. E o desejo do Senhor é que todos vivam bem, vivam a abundante graça dele. Se aquele menino desejasse, o pai dele ia matar um novilho para ele também, ia fazer festa. Mas ele nunca pediu. Ele nunca pediu. De repente você tem sofrido, segurado um peso, uma dificuldade, porque você sabe que você não pode ir embora. E aí você segura ela com todas as suas forças. Existem irmãos aqui que têm segurado o casamento com todas as suas forças, porque você sabe que não tem opção. Mas isso não é graça. O saber que não tem opção e não ir embora e ficar sofrendo, segurando até o fim da vida, não é graça. O saber que não tem opção, então entregar nas mãos do Senhor as dificuldades e viver a vida abundante que Ele sonhou para você, isso é graça. Os seus filhos não vão embora porque eles são obrigados a ficar com você. Eles não vão embora porque eles vão entender a graça. O seu marido não vai embora porque ele não vai ficar porque ele é obrigado. Ele vai ficar porque ele vai desfrutar da graça. A sua esposa, ela vai fazer as coisas que ela precisa fazer, não por obrigação, mas por prazer. Eu quero declarar, nós seremos famílias vivendo debaixo da graça.
Nós seremos famílias inteiras, filhos, pais, mães, e todos aqueles que se chegarem à nossa casa perceberão que ali é um lugar onde a graça é abundante e desfrutarão da graça. Famílias salvas para que possam desfrutar da graça e transmitir graça. É o que eu desejo, o que eu declaro sobre a vida de cada família representada aqui. Nós viveremos a graça, nós desfrutaremos da graça e nós transmitiremos graça. Nós transmitiremos graça. Eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Mesmo havendo reclamação, mesmo havendo uma perda em valor, mesmo havendo perda de tempo, houve restauração, porque a graça restaura as famílias. Essa família é um exemplo para nós. Aquele menino, ele pôde então, você viu que o problema, ele vem para que a cura venha? Se não tivesse tido problema com o irmão dele, talvez ele ia ficar debaixo da lei a vida inteira, ia morrer sem desfrutar. Mas porque o irmão dele voltou e teve festa, ele ficou bravo, e aí ele foi lá e falou com o pai. O pai falou para ele: filho, tudo que eu tenho é seu. Imagina a alegria dele de saber: poxa, a vida, eu não tenho que fazer mais nada para merecer. Tudo que é do meu pai é meu. E esse irmão aí é meu também. E nós vamos viver bem, vamos fazer festa. Eu tenho certeza que depois que isso entrou como revelação, o texto não conta, mas ele foi para a festa. O Senhor quer te chamar para a festa hoje dentro da sua casa. Existe uma festa preparada, existe uma mesa preparada, e você vai deixar de sofrer. O seu relacionamento vai ser restaurado com o seu cônjuge, com seus filhos. E eu quero dizer para você que essa graça se estende para aqueles que não moram junto na mesma casa. O Senhor vai te dar oportunidades essa semana de falar com pessoas que você não fala há muito tempo da sua família. Existem pessoas precisando da graça que você tem aí dentro do seu coração. Existem primos, primas, tios, tias, parentes distantes que precisam dessa graça que está sobre você. E o Senhor vai começar a lembrar você aí de pessoas que não estão vivendo debaixo dessa graça e precisam dela. E você vai ser aquele que espalha a graça. Oh, Espírito Santo, eu quero orar por você. Eu não quero constranger ninguém, chamar alguém aqui que está com algum problema, alguma dificuldade. Mas se você tem vivido dias difíceis nos seus relacionamentos, se você está com o seu cônjuge aí do seu lado, pega na mão dele. Pega na mão dos seus filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós como famílias viveremos, Senhor, debaixo da sua graça. O Senhor quer restaurar os relacionamentos hoje. Hoje é um domingo diferente dentro da casa de vocês, meus irmãos. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. Espírito Santo de Deus, eu quero declarar que existe mais graça. Se você já tem vivido a graça, existe mais graça. Existe mais graça para você. Existe mais graça. Existe mais desfrute. Existe mais favor. Eu quero declarar: nós viveremos todo o favor, nós viveremos toda a graça, nós viveremos todo o desfrute, porque existe graça para as famílias. As famílias são restauradas pela graça. Espírito Santo de Deus, nós queremos adorar o Senhor agora. Vamos adorar o Senhor com essa canção. Vamos adorar ao Senhor. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos
não ser abalada em Cristo. Está alicerçada e nós glorificaremos ao Senhor. Nós estamos firmados em Cristo. A rocha em que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Que minha casa está firmada é Ele, é Ele. O amor que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Meu Jesus, eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Você que está aqui hoje, está sozinho, que a sua família ainda não vive completamente debaixo da graça, você deseja viver com eles o plano do Senhor, eu quero te chamar para vir aqui à frente. Adolescente, jovem que não tem os pais convertidos, irmãos que oram pelos seus filhos ainda não servem ao Senhor, seus filhos ainda não desfrutam da graça completa. Nós vamos orar agora, nós vamos nos derramar agora, e as promessas vão se cumprir. A leve e momentânea tribulação vai produzir o peso de glória na sua família. Nós veremos conversões de famílias inteiras. Nós veremos a salvação entrando nas casas. Você que serve o Senhor junto com a sua família, pega a sua família e vem aqui orar por esses irmãos. Vem aqui orar por eles e compartilhar a graça que você tem. Compartilha a graça que você tem sobre a sua vida com esses irmãos. Compartilhe com eles agora. Que minha casa está firmada é Ele, é Vem aqui, compartilha aqui com os irmãos. Compartilha a unção sobre a sua vida. Compartilha. O que alcançou a minha casa é Ele, é Ele. A rocha em que minha casa Está firmada é Ele, é Ele. o amor que alcançou a minha casa É Ele, Meu é Ele.
debaixo da graça. Famílias 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 desfrutando da graça. Oh. Tira o meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor, Jesus. Eu te entrego minha vida, te dou meu lar, minha família, eu e minha casa, Senhor, te serviremos com amor. Senhor, eu quero te pedir nessa manhã a salvação de todas as famílias representadas aqui. Senhor, entra com salvação na vida dos teus filhos, na casa dos teus filhos. Senhor, eu te peço agora, Pai, que assim como o Senhor entrou na casa do filho pródigo e mudou a história dessa família e trouxe para perto aquele que queria estar longe, e mudou, Senhor, a forma de crer daquele que estava perto, mas vivia na base do merecimento. Que o Senhor possa fazer milagres extraordinários dentro das famílias representadas aqui. E que nós possamos desfrutar da graça como família. Nós somos uma grande família. Nós somos a família de Deus na terra. E o Senhor tem levantado famílias inteiras, servindo Ele com amor. E nós veremos a glória dele nessa cidade, através de famílias convertidas, famílias abençoadas, famílias cheias de graça. Aplauda o Senhor nessa manhã. Aplauda Ele pelo milagre da salvação e da vida que tem entrado nas famílias.